Um homem, uma cruz e uma promessa. Mas até onde a fé pode resistir à intolerância? Em Um Pagador de Promessas, Zé do Borro só quer cumprir sua promessa, mas se vê cercado pelo preconceito, manipulação e intolerância. Uma história emocionante que revela o choque entre fé, religião e sociedade. Descubra por que essa obra continua tão atual e impactante. Continue por aqui e mergulhe nesse clássico da literatura e do teatro brasileiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Incentivando a Leitura. Meu nome é Joselildo Forte e no vídeo de hoje falarei sobre a peça teatral O Pagador de Promessas de Dias Gomes. Antes de começar a falar, gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito se inscrever no canal, pedir também que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, pois isso estará me incentivando a fazer mais vídeos e fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Dias Gomes nasceu em 19 de outubro de 1922 em Salvador, na Bahia. Escreveu suas primeiras peças teatrais ainda na adolescência, com uma carreira marcada por ousadia e crítica social. Tornou-se um dos maiores dramaturgos do Brasil. Durante a ditadura militar, muitas de suas obras foram censuradas por abordarem temas como injustiça social, corrupção e autoritarismo. Apesar disso, Dias Gomes continuou sua produção literária e televisiva, consolidando seu nome na cultura brasileira. Ele faleceu em 18 de maio de 1999. Dias Gomes se destacou principalmente no teatro, mas também teve grande sucesso na televisão, ajudando a revolucionar o formato das telenovelas no Brasil. No teatro, ele escreveu obras como O Pagador de Promessa, em 1960, O Bem Amado, em 1962, O Santo Inquérito, em 1966. Vale destacar aqui que tem um vídeo sobre o livro Santo Inquérito que vocês podem encontrar aqui no meu canal, na playlist Resenha de Livros Nacionais. Na televisão, Dias Gomes levou sua visão crítica para as telenovelas, criando enredos marcantes como Bem Amado, de 1973, primeira novela em cores da TV brasileira, Roque Santeiro, de 1985, uma das novelas mais assistidas da história, que havia sido censurada em 1975. Saramandaia, de 1976, que teve um remake em 2013. Mandala, de 1986, baseado na tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles. Dias Gomes é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, conhecido por seu olhar crítico sobre a sociedade. Sua obra continua relevante, sendo estudada e apreciada até hoje, tanto no teatro quanto na televisão. Seu talento e coragem deixaram um impacto duradouro na cultura do país. Vamos agora à história da peça. O Pagador de Promessas está dividido em 3 atos. A história inicia com Zé do Borro chegando em frente a uma igreja de Santa Bárbara, na Bahia, depois de andar 7 léguas, ou seja, 42 quilômetros, com uma grande cruz nas costas, devido a uma promessa que tinha feito a Santa Bárbara. Rosa, sua esposa, o acompanhava na peregrinação. Rosa é descrita como uma mulher bonita, mas grosseira na maneira de ser. Ela tem sangue quente e pode se tornar agressiva. Veste-se como provinciana, mas ao mesmo tempo como uma mulher que não quer ocultar seus encantos. Ao chegar em frente à igreja, eles a encontram fechada, pois ainda era madrugada. Rosa, muito cansada e irritada, quer ir para um hotel. Zé diz que dali não sai, pois poderiam roubar a sua cruz e a promessa feita foi que deixaria a cruz dentro da igreja e não do lado de fora. Nesse momento aparecem em cena Marli e Bonitão. Ele, um cafetão que explora prostitutas, sendo Marli uma delas. Os dois discutiam pelo dinheiro do apurado do dia, que Bonitão acaba tomando dela à força. Marli, apesar de ser explorada por Bonitão, era apaixonada por ele. Quase todo o dinheiro que ela ganhava, gastava com ele comprando-lhe presentes caros. Após Marli sair, Bonitão nota Rosa deitada nos batentes da igreja. Ele fala com Zé e diz para ele ir ver na sacristia que horas a igreja iria abrir. Ficando só com Rosa, ele aproveita para assediá-la, enaltecendo-a e dizendo que ela merecia uma vida melhor. Ele lhe oferece uma estada em um hotel ali pertinho. Quando Zé do Borro retorna, ele insiste para os dois irem para um hotel e ele ficaria ali tomando conta da cruz. Zé não quer sair dali, mas concorda que Rosa vá, uma vez que ela estava se queixando muito de cansaço. Rosa, sabendo das intenções de Bonitão, recusa. Porém, Zé do Borro insiste e Rosa acaba indo para o hotel mais Bonitão.
Zé do Borro dorme nos degraus da igreja. Algumas horas depois ele acorda e vê a igreja aberta e vai falar com o padre. Padre Olavo tem em torno de 40 anos. Sua convicção religiosa aproxima-se do fanatismo. Sua intolerância o leva por vezes a chocar-se contra os princípios de sua própria religião. O padre indaga Zé do Borro sobre o que ele fazia ali. Zé do Borro começa então a contar sua história, que estava ali devido a uma promessa feita a Santa Bárbara para que um amigo seu, Nicolau, não morresse. O amigo foi ferido por uma árvore que caiu numa tempestade e feriu-lhe na cabeça. Mesmo conseguindo estancar o sangue, Nicolau não ficou bem. O padre fica muito impressionado com a história de Zé do Borro, até que ele conta que seu amigo, na realidade, era um animal, um burro, o que deixa o padre atônito. Zé do Borro conta ao padre que tentou de tudo para salvar o pobre animal. Foi até a uma benzedeira que ele costumava frequentar. Nesse momento, o padre o repreende, dizendo que isso era coisa do demônio. Zé conta ainda ao padre que uma comadre sua indicou-lhe ir no candomblé de Maria Yansan. O padre fica mais horrorizado ainda. Zé diz que a mãe de santo disse que para o burro ficar bom, ele tinha que fazer uma promessa para Yansan, que é Santa Bárbara na religião católica. Daí surgiu a promessa de levar a cruz até uma igreja de Santa Bárbara. Aqui aproveito para fazer um parêntese e falar das duas divindades, Yansan e Santa Bárbara. No dia 4 de dezembro é comemorado o dia de Santa Bárbara, santa católica que foi sincretizada na Umbanda como Yansan, a senhora dos ventos, das tempestades e guardiã dos mundos dos mortos. Yansan é um orixá feminino e uma das figuras mais populares da Umbanda e do Candomblé. Ela é cultuada sob o nome de Oiá. Yansan domina os raios, as tempestades e os espíritos dos mortos. Quando a pessoa morre, é Yansan quem conduz o espírito desencarnado à evolução do plano superior. Ela usa uma adaga, sendo considerada uma orixá guerreira. O nome Yansan faz referência ao entardecer no dialeto de origem. Pode ser traduzido como Mãe do Céu Rosado ou Mãe do Entardecer. Santa Bárbara, por sua vez, foi uma virgem mártir do século III. Por não concordar com a sociedade corrupta, ela foi trancada numa torre. Muito bela, não lhe faltavam pretendentes, mas ela não aceitava nenhum. O pai considerava isso uma desfeita da filha, mas achava que a atitude era porque ela havia ficado presa na torre por anos. Um dia ele a deixou sair para conhecer a cidade. Foi nesse passeio que Santa Bárbara teve contatos com os cristãos e foi batizada. Com isso, ela se recusou a adorar os deuses do Olimpo, deixando seu pai furioso. Ele a entregou ao prefeito da cidade, que ordenou que a torturassem e a decapitassem. O pai de Bárbara foi o próprio carrasco da filha, cortando sua cabeça em praça pública. Mas, quando a cabeça dela rolou no chão, um imenso trovão estourou pelos ares e fez tremer a terra. Um raio caiu sobre seu carrasco, seu pai, que morreu na mesma hora. Santa Bárbara é a protetora contra raios e trovões. O sincretismo começou com a chegada dos negros escravizados aqui no Brasil. Os africanos não podiam praticar a própria religião por serem obrigados a aceitar o cristianismo pelos europeus. Então, os povos africanos precisavam misturar as imagens dos orixás com as dos santos católicos. Nesse contexto, Santa Bárbara, morta pelo pai por professar sua fé, tem muitas características que lembram Yansan. Bem, mas voltando à história, depois que o padre ouve Zé do Borro, ele passa a desmerecer a promessa feita por ele, dizendo que ele tinha feito a promessa a uma falsa divindade. O padre, já enfurecido com a promessa, acusa Zé do Borro de querer se igualar a Cristo em sua via crucis, mas que na realidade ele estava servindo ao demônio por ter feito promessa em um terreiro de candomblé. O padre proíbe então veementemente que Zé do Borro entre na igreja com sua cruz. Minutos depois, Rosa volta do hotel e começa a implorar a Zé para ir embora. Porém, ele estava decidido a só voltar quando cumprir sua promessa. Nesse instante, chega a imprensa, um repórter e um fotógrafo, que já tinham ouvido falar de Zé do Borro. O repórter faz várias perguntas a Zé e faz várias insinuações também.
Zé, muito a contragosto, conta-lhe toda a história da sua promessa, de ter carregado a cruz e de ter repartido suas terras com os camponeses que lá trabalhavam. O repórter decide entrevistar o padre e Zé pede para ir junto. Quando Zé sai, chega bonitão e conversa com Rosa, perguntando se ela tinha ficado arrependida por terem passado a madrugada juntos. Rosa diz que sim e tenta se esquivar dele. Zé retorna, pois não o deixaram entrar para ver a entrevista. Nessa hora chega Marli, que ao ver Bonitão conversando com Rosa, começa um escândalo, já afirmando que os dois tinham dormido juntos. Zé do Burro fica atônito com o que ouve, porém não fala nada. Rosa fica calada também, sem coragem de encarar Zé. Dá 3 horas da tarde e Zé ainda continua em frente à igreja. Um guarda que acompanhava toda a situação vem mostrar a Zé a notícia sobre ele que saiu no Jornal da Gazeta. O novo Messias prega a revolução. 7 léguas carregando uma cruz pela reforma agrária e contra a exploração do homem pelo homem. Todos que liam a notícia ficavam sem entender nada, vendo que a história foi totalmente distorcida. Zé, a cada momento que passava, ficava mais irritado. Ele começa a gritar em frente à igreja. Com seus gritos, o padre sai e reafirma que ele não entrará na igreja, que Zé está agindo por influência do diabo. Nessa hora, chega o Monsenhor, que é um sacerdote nomeado pelo Papa, e diz para Zé do Burro que já está ciente do caso. Ele entra com o padre na igreja. Minutos depois, eles retornam e diz a Zé que a igreja irá dar-lhe uma outra oportunidade. Mas para isso, ele teria que abjurar a promessa que fez, reconhecer que ela foi feita ao demônio e fazer uma nova, pois ele, como sacerdote, tinha o poder para trocar uma promessa. De início, Zé do Burro fica na dúvida, mas aí ele lembra que sua promessa foi feita a Santa Bárbara e só ela poderia desfazê-la. Ele temia que, se não cumprisse a promessa do jeito que ele prometeu, quando chegasse em casa, seu burro estivesse morto. Zé do Burro decide então não aceitar se desfazer de sua promessa. Irritado com toda a situação, Zé do Burro pega sua cruz e tenta entrar à força na igreja. O padre consegue rapidamente fechar a porta da igreja. A cruz bate contra a porta e cai nos degraus. Zé do Burro se senta, cobre o rosto com as mãos e chora, numa crise de nervos. Vale destacar que uma multidão já estava à porta da igreja para acompanhar o caso de Zé do Burro. Muita gente a favor dele e outras contra. Já havia até aposta se ele iria ou não conseguir entrar na igreja. Para o comércio local e a imprensa, quanto mais tempo ele passasse ali em frente à igreja, melhor. Bom, até aqui vai o segundo ato da peça. Para saber o fim que leva essa história, não deixem de ler o livro O Pagador de Promessas. Tenho certeza de que vocês vão gostar muito. A peça O Pagador de Promessas se tornou um filme em 1962, o primeiro filme brasileiro a ser indicado a um Oscar. Em 1988, a Globo produziu uma minissérie sobre o livro. Os dois vocês podem encontrar no Globoplay. O Pagador de Promessas critica a hipocrisia social e religiosa da sociedade brasileira. Com uma trama envolvente e personagens marcantes, o livro se destaca pelo seu realismo e pela força de sua crítica social. Dias Gomes constrói uma narrativa poderosa sobre o embate entre fé popular e religiosidade institucionalizada, expondo a hipocrisia da Igreja Católica que nega o pedido de Zé do Burro por conta de dogmas rígidos e sua intolerância, ignorando sua devoção sincera. A intolerância religiosa também está bastante presente na história, o que faz a obra ainda bem atual. Outro ponto relevante é a exploração da desigualdade social e do poder da mídia. O protagonista, inicialmente visto como um simples homem do povo, é rapidamente transformado em símbolo político por jornalistas e ativistas que buscam usá-lo para suas próprias agendas, sem real interesse por sua causa. Essa manipulação reforça a crítica à forma como a mídia e os interesses políticos podem distorcer narrativas para o benefício próprio. O Pagador de Promessas é uma peça brilhante e atemporal, que desafia o leitor a refletir sobre questões como intolerância religiosa, hipocrisia e injustiça social.
A força do texto de Dias Gomes reside na sua simplicidade e profundidade, tornando a obra uma leitura essencial para quem deseja compreender melhor os dilemas sociais e religiosos do Brasil. Cabe aqui um questionamento. Sendo a obra de 1960, o que mudou de lá para cá, 65 anos depois? Vivemos numa sociedade menos intolerante em relação principalmente às religiões não cristãs? Fica aí o questionamento. Bom, é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, peço que, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aproveitem para curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. E até o próximo vídeo.